Nesse vídeo vamos compartilhar com vocês um destino cheio de charme, história e música boa. Esse famoso distrito de Valência é conhecido como Cidade da Seresta. Aqui cada casa tem uma história a contar, cada cantinho tem um violão tocando de fundo e o tempo passa no ritmo da tranquilidade. Encontramos uma chocolateria, um túnel que chora e uma das vistas mais lindas que já nos deparamos em todo o estado do Rio. Vem conhecer o conservatório com a gente. Chegamos em Conservatório. Nossa primeira parada, a parada do chocolate. A gente tá cheio de fome, que a gente não almoçou. Perigoso parar aqui primeiro, né? Vamos ver o que a gente acha daqui. Ó, a lojinha é grande. Achei que era pequenininha. Tem até ovo, não sei se sempre tem, né? É daqui mesmo? Oh. Parece ser, tem até zero açúcar. É daqui mesmo. Legal. Da fábrica? É. Lermate. Gente, tentação. Tem muitas opções de doces aqui. Pra quem gosta, já vi que tem cachaça, tem goiabada, tem... Nossa, muita coisa. Uau! Bombom de Nutella. Ó, já fica um spoiler que daqui a gente tá indo pro Hotel Fazenda, então a gente tá se segurando. Porque lá também dizem que tem bastante comida boa. E, nossa, tem muito chocolate aqui. Muito. Vamos escolher um Tô ficando tentada já. pra provar. Quero provar todos. Não, só. Será que aqui tem degustação, tipo o Campos Jordão? Deve ter não, porque aqui, ó. Aqui a gotinha já vem embalada. Já vem a porção, né? É. Tem tudo aqui, ó. Cocadinha. Goiabinha. Bijuzinho. Que isso? Eu já comi esse aqui, tipo com massa de tapioca que vende na Bahia. Ah, sim. Que é biju. Aham. Ó, tem mel também. Bala. Nossa, muita coisa. Alfajor. Ai, eu adoro alfajor. Quando é bom, né? É. Mas é que eu tenho um negócio que é terrível, né? Expectativa. Eu chego num lugar com assim, vários chocolates diferentes e já me conquista. Nossa, tem muitas opções legais, até pra quem vai presentear, né? Ó. São bonitos, né? São chocolate bonito. Olha que bonito esse. Pra você levar de presente pra alguém. Muito legal. Aqueles ali atrás, parece um celular. Cadê? Aqui, ó. Não tinha visto. Mostra aqui pro caminho. Que engraçado. Ó, ainda da Samsung, ó, fazendo propaganda aí, ó. É, porque o bom mesmo é o Samsung, né? iPhone é... A controvérsia. Olha esse aqui, do modelo antigo, tem do E novo. olha aqui, ó, a caixa de ferramentas, ó, que legal. Pra você dar de presente. Diferente, eu nunca tinha visto esse relógio de chocolate. Esse aqui é de videogame, ó. Esse aí eu acho que eu vi em Campos do Jordão, em algum lugar. Já viu o barrão de doce de leite? E olha isso aqui, amor. O que é? Marshmallow coberto. Diferente. Interessante. Ó, aqui também tem vários biscoitos diferentes. Teve uma fazenda que nós fomos aqui no Rio, que tinha esse biscoito. Gente, eu não dava nada pelo biscoito, que é de amendoim. Eu achava que era só um biscoito de amendoim. Mas o negócio é viciante, é gostoso. É muito gostoso. Aí a gente viu lá, nesse Hotel Fazenda também tinha esse aqui, ó, coberto com chocolate. Mas como a gente não conhecia, eu tinha levado só esse normal. Agora, dessa vez, a gente achou que eu achei até que era uma marca lá desse Hotel Fazenda, que inclusive temos vídeo aqui. Foi o Hotel São Robert, né, amor? E agora a gente vai levar esse aqui pra provar. Com certeza, né, amor? Sim. Biscoito de amendoim coberto de chocolate. Deve ser bom, né? De onde que é isso aqui? Eu fiquei até na dúvida. É de... do Rio Grande do Sul, nada a ver. Olha, barrão de geleia de mocotó. O mercado é aqueles que são meio que tingidos de rosa. Caraca, nunca tinha visto assim. Pô, deve ser muito bom esse aqui. Você viu quindinho latado? Nunca tinha visto. Eu achei que quando eu olhei esse aqui de longe, eu achei que era marrom glacê. Parece um pouco, né? Marrom glacê? Nossa, tem muita... Olha isso. Mel. A garrafa de mel, olha isso. Garrafão. E o meu parece ser bom, ó. Bem grosso. É. Tem muito doce diferente aqui. Tem. Isso aqui é o que, será? Pé de moleque. Pé de rapadura. Vambora, amor. Vambora olha daqui. isso, amor. Nunca vi isso aqui. Amor, vamos embora olha daqui. Isso. Pessegada artesanal. Eita. Nunca tinha visto isso. Pêssego. É um goiabada, só que de pêssego. Não, pessegada. Muito diferente. Eu também nunca tinha visto, não. Pessegada. Legal. No geral, aqui tem muito aqueles doces, sabe? Quando você para na estrada, que é biscoitinho amanteigado, bananada. É muito nesse estilo.
Bem legal pra quando você já tá assim no final de viagem, pra você levar de lembrança pra casa. Bananinha. Aqui nesse espacinho aqui, acontecem os saraus. Pelo que eu vi, tem que reservar. O que tá escrito ali no cartaz ali. Legal, né? O pessoal se reúne aqui pra fazer easter eggs, essas coisas. Mas aqui, se eu não me engano, também tem uma cara meio de capela, né? Parece. Mas não é capela não, tá ali em cima. Espaço Cultural Marildo e Sene. Aí tem um piano ali, ó, pra tocar o chorinho. E um espelho. Agora vamos provar aqui, né? Da parada do... Nossas comprinhas. A gente comprou um biscoito, comprou chocolatinho mini aqui pra gente provar. Ó, toda vez que a gente vai em lugares assim, que tem tipo chocolateria do artesanal lá do lugar, a gente sempre experimenta. E ó, vou falar a verdade aqui pra vocês. A maioria das vezes tem sido decepção, é só fama. A gente acaba preferindo tipo chocolate popular mesmo, mas vamos ver. O cheiro é gostoso, né? Vai. Gostosinho mesmo. Não é um chocolate premium, mas é mais gostoso que muito chocolate de Campos de Jordão de Monte Verde. Ah. Muito mais. Gostosinho. É bom, esse aqui é gostoso. Esse aqui valeu a compra. E aqui temos a nossa segunda parada. A locomotiva histórica da linha férrea aqui de conservatório, fabricada lá em Filadélfia, nos Estados Unidos. Essa linha férrea aqui, ela ligava o conservatório a outras cidades do Vale do Café e também algumas cidades de Minas Gerais, na época que o café bombava aqui, né? Isso aqui é a rua principal da cidade, tem várias lojinhas aqui de várias coisas, galeria de arte, várias lojas de souvenir, um caramelo. Esse aqui é bem caramelo. Nossa parada obrigatória, Legal. toda vez que a gente tem um destino novo, é trazer imã. Acho que imã é uma forma assim, ó, de colocar na geladeira, de lembrar das viagens, de trazer mais viagens. Então é bem legal. E aí a gente achou essa lojinha, o imã que a gente escolheu um daqueles ali, ó, seresteiro que fala, esqueci o nome. Aí foi R$8. E aqui tem várias outras coisas de lembrança, ó. Muito... Aqui tem muitos objetos também artesanal, ó. Crochê, muitos itens assim. O que é diferente é que vocês podem alugar essas roupas da época e tirar umas fotos bem temáticas aqui pela cidade. Essa aqui é a estação onde parava aquela locomotiva que a gente mostrou agora há pouco. É a antiga ferroviária da cidade, que agora é a rodoviária da cidade. Aqui é cheio de doguinhos pela rua. Pra quem gosta de cachorro, vai curtir, que tem muitos. E a gente até presenciou aqui, ó, um fight dos doguinhos no meio da rua. Eles estavam caindo... Não, amor? Estavam duelando aqui entre eles, mas tá tranquilo. Hoje a gente tá num feriado aqui no Rio, então tá um movimentozinho, mas nada exagerado não. Acredito que final de semana costuma ficar ainda mais movimentado. A galera também faz bastante excursão saindo da cidade do Rio, então dá um movimento a mais aqui pra cidade. E hoje, por ser um feriado, tá movimentado, mas tá bem tranquilo. E o comércio tá funcionando normal. Pelo menos andando aqui já logo de início. Tem um outro restaurante fechado, né, amor? Mas no geral... Mas no geral tá tudo funcionando. Legal que aqui, mesmo sendo uma cidade histórica, é cidade normal, vida normal. Você passa, ó, tem borracharia, tem mecânica. É mecânica, né, amor? Ou é borracharia? É os dois, né? Parece então, você sai ali daquela parte bem histórica mesmo, onde tinham as antigas estações. E aqui, comércio normal, vida normal. Casa das pessoas deve ser bem diferente, né? A galera falando, você mora conservatória. Você imagina bem que é aquela parte bem turística, mas não, você anda aqui, caminha um pouquinho e é bem local mesmo. Agora a gente tá indo pra parte onde acontecem as serestas, é isso, amor? Procede. Na Praça dos Seresteiros. E já fica até uma outra observação, não sei se vocês sabem, a gente descobriu agora há pouco. Vocês sabem a diferença de seresta pra serenata? Sabe, amor? Eu não, mas sabe na calçada pra contar pra gente.
Tu viu isso? Eu vi o vídeo junto contigo, né? Ó, serenata geralmente acontece ao ar livre e no Serena. E seresta já acontece em local fechado. Então aqui é bem famoso, aqui essa região é famosa por ser a cidade da seresta. Então tem muita música. Inclusive, eu pesquisei um pouco. Geralmente aos sábados acontece bastante seresta. Agora eu não sei se ao longo da semana tem. Como a gente vai estar aqui só sexta e sábado, né? Como a gente vai estar pela região, se tiver, a gente dá um pulinho aqui pra ver como é que funciona, que eu nunca vi assim de perto seresta. Já comentei aqui, se vocês já viram. Eu tô quase toda hora confundindo seresta com serenata, porque a gente escuta muito falar de serenata, né? Inclusive, tipo, novela, né? Tem muito isso de serenata. Eu só lembro daquelas novelas, assim, bem antigas, do pessoal fazendo serenata, assim, na porta, nos filmes. Também. Agora, seresta realmente é novo pra mim. E aqui também tem a Solarata, né? Explica aí pra galera o que é. Solarata? Não sei. Não se ligou nesse, não? Não. Solarata é a serenata, só que de dia. Aí o nome é Solarata. Pra você pegar um bronze também, né? Do sol. Deve Isso que é ser. solarata. Olha, é diferente, viu? Mas já fica até uma outra coisa. O Gabriel tá falando de sol. Aqui é a região. Você sobe serra, né? A gente agora já tá no outono. Então hoje o climinha tá agradável. Não tá... Tô aqui de casaco, eu tava com a blusa bem aberta. Então tá batendo aquela brisazinha, tem hora que cai um chuvisco. Então fica um pouquinhozinho friozinho. Mas é a região do Vale do Café. A gente já explorou um pouco a região. A gente achava que Vale do Café era só frio. Mas não, gente. Vale do Café é quente. Quando é quente, né, amor? É quente. No verão. É muito No verão, quente. Vale do Café É quentíssimo. é quentíssimo. Mas hoje tá bem fresco, então varia aí de acordo com a época mesmo. Não acredito que seja uma região de frio intenso, não. Pelo menos não agora, na época que a gente tá. Teremos que voltar em junho pra saber, né, amor? Em junho? Junho é inverno. Pra saber se é muito frio, mas se é frio também no inverno. Ah, tá. Eu acho que aqui também é famosa pelas festas juninas. Em junho também eles entram bem nessa temática, até porque é uma região que tem bastante hotel fazenda. E o hotel fazenda geralmente tem essas festas temáticas. Então, junho também tá na programação desse tipo de festa. Os passeios dá pra você fazer andando. A gente saiu lá da estação e tá indo agora pra Praça dos Celesteiros. Tá indo andando, é bem pertinho. Aqui só é bem precário. Aqui na região, você faz a maioria dos passeios andando. É tudo bem pertinho. A gente estava lá na antiga estação ferroviária e tá indo agora para a Praça dos Celesteiros andando. Aqui só é bem precário de calçada. Essa parte tá até melhor. Olha aqui, esse lado não tem calçada. Ali atrás não tinha calçada nenhum dos dois lados, conforme a gente foi passando. Então vamos lá, né? Prefeitura de Conservatório, vamos melhorar isso aí, né? Cidade turística dessa tem que ter calçada, né? Essa aqui é a Praça dos Celesteiros, ela é bem afastada do resto do centrinho da cidade, da parte lá da locomotiva. Deixa eu falar um negócio, o Gabriel, ele não é, a partir de hoje, ele não é mais carioca. Ele é considerado mineiro, porque ele fala, é logo ali, mas não é logo ali. Mineiro que faz isso. Ele falou que era logo ali essa praça, gente, não é logo ali, a gente andou consideravelmente, não nada exagerado, mas foi um caminho. Eu achei que ele falou que era ali, tipo, eu achei que era 10 passos. A gente andou uns 10 minutos. Enfim, como eu estava dizendo, aqui a Praça do Celesteiro, acho que não vale muito a pena fazer esse passeio não, porque a praça não tá muito bem conservada, assim. Talvez se ela tivesse melhor cuidada. Eu não sei se aos sábados também as serestas acontecem por aqui, ou alguma... não, mas a seresta em local fechado, né? É a Solarata que acontece aqui. Então... Talvez a Solarata aconteça aqui, pode ser que seja interessante, tenha mais movimento, mas mais pela questão musical. Se for pelo ambiente, assim, não tem nada demais aqui nessa parte, é só uma praça mesmo, talvez histórica, mas... Tem o nome da galera ali que fazia as serestas. Mas beleza, vamos embora voltar pro centrinho turístico. Apesar de muita gente ouvir falar só em conservatório, conservatório não é uma cidade, né? Faz parte do município de Valença. Então é só um bairro, na verdade, um distritozinho, né? Pô, lá em Minas, Monte Verde virou quase uma cidade já. A gente tem que dar uma investida no turismo aqui no Rio, né? Pra fazer uns bairros virar na cidade também. Vamos conhecer agora o famoso túnel que chora aqui em Conservatório. O túnel pinga água por causa da umidade dentro dele. Só que muita gente fala que, na verdade, o túnel pinga porque é o choro dos escravos, né?
as lágrimas dos escravos que construíram o... Dá uma filmadinha aqui. Ai, dá pra passar mesmo? Que Dá, loucura! Abre aqui, deixa eu ver. E a galera brinca falando que o túnel chora porque é a lágrima dos escravos que construíram o túnel. Olha, se você não gosta de lugar apertado, ele é um pouquinho incômodo. Então não venha se você tem problema com isso. É diferente passar aqui, né, É amor? diferente, é. Mas de carro é rapidinho, né? Então é de boa. Ele até falou que tem que ter um ponto de atenção, que só passa um carro por vez. Então fica assim, atento, vê se não tem nenhum carro passando. A gente ficou até na dúvida se dava pra passar. Logo que a gente olhou que parecia bem estreitinho, mas Bem dá. apertadinho. É, mas ele é apertado mesmo, não é qualquer carro que passa aqui não. Se for um carro muito largo, você não vai conseguir passar. E aqui é um ponto turístico que o pessoal costuma desembarcar, até passar ali mesmo a pé, fazer algumas fotos. É isso que a gente vai fazer. A gente vai lá agora e ver como é que é. Será que a gente vai se molhar, amor, com a água que pinga lá? Sei, acho que não. Aqui, ó, já tem uma placa aqui avisando também, não pode passar ônibus no túnel. Só carro de passeio e moto mesmo. Ali, proibido caminhão também, sujeito a multa. O túnel fica bem pertinho do Hotel Vilarejo. Semana que vem tem vídeo aqui no canal do hotel, então já fica ligado para você assistir. Agora vamos lá, conhecer o túnel em pé. E ele pinga sempre, tá? No verão, no inverno. Por isso que ele é chamado assim, de túnel que chora. Ele nunca fica seco, pelo que eu saiba. E aqui no nosso caminho para a Serra da Beleza, passamos aqui pela Ponte dos Arcos, que fazia parte da estrutura ferroviária, né? A estrutura ferroviária aqui da região. Hoje em dia ela não é mais usada como transporte de trem, mas ela ainda é um ponto turístico, né? Daqui que o pessoal para tirar foto e pra... É mais pra tirar foto mesmo. Tem gente que sobe em cima e tal, faz foto lá em cima, né? A gente não vai subir não, vai só passar por aqui mesmo, que a nossa meta é chegar no mirante da Serra da Beleza. E aqui o dia, ó, tá meio assim, tem hora que fica nublado, tem hora que abre um solzinho. Então a gente vai correr pra tentar pegar o dia mais aberto possível lá na Serra da Beleza e conseguir ter uma vista bem legal, né, amor? É. Que aqui na estrada, conforme a gente vai passando, a gente já vê uma vista bem legal. Sim, a Serra da Beleza realmente é muito bonita. As montanhas vão formando... Faz jus ao nome, né, amor? Vai formando um relevo legal, conforme o sol vai batendo, fica mais legal ainda. Chegamos aqui onde seria o Mirante da Beleza, que na verdade é o restaurante, famoso por seu disco voador, seu alienígena. E ali que tem o balanço, né, pra tirar a foto. Né, amor? Infelizmente hoje o restaurante está fechado. Hoje é uma quinta-feira chateada, gente, que tá fechado. Porque ela também diz que tem uma comidinha no forno a lenha. Tem até uma imagem ilustrativa ali, depois o Gabriel bota ali, né, amor? Uhum. Mas é isso, fica de dica pra vocês, quando vocês vierem aqui, olhem direitinho aí se o restaurante vai estar aberto. E o restaurante é legal, que ele tem uma área assim, com deck pra você ficar ali com balanço, enfim, alguns ambientes que parecem legais. A gente consegue ver daqui, mas não dá pra entrar, né, que tá fechado. Mas fica pra uma próxima. Agora a gente vai ter que voltar aqui em Conservatório pra conhecer o restaurante também. E também não foi por mal, né, é o dia que a gente tinha aqui na cidade, né, hoje. E aí por isso que a gente acabou pegando ele fechado. Mas temos essa linda vista também que dá pra gente apreciar, mesmo com o restaurante fechado. Olha isso. O céu tá até abrindo pra gente, ó. Caraca, realmente é muito bonito aqui. Muito bonito mesmo. Muito bonito nível Trilha da Pedra Redonda, lá em Monte Verde, que tu vê até Campos do Jordão, São José dos Campos. Muito lindo mesmo. Olha essa vista. Olha isso. Caraca. Vamos acabar a viagem aqui, vamos ficar aqui olhando. A região aqui, né, da Serra da Beleza, é uma região aqui de conservatório famosa pelos objetos voadores não identificados, né, os OVNIs, os UFOs. Inclusive tem um relato, né, de um pesquisador, uma foto, né, uma confirmada de um pesquisador da revista UFO, bem antigo, não lembro o ano exato, vou deixar aqui para vocês, de um UFO, um OVNI aqui na região. A revista UFO é bem controversa, né, então fica a critério de cada um acreditar ou não.
Mas independente dos alienígenas, a região é muito bonita. Vale muito a pena vir aqui só pra apreciar essa vista. A vista aqui, gente, lindíssima, lindíssima. E tá surpreendendo, porque tava bem nublado lá embaixo e que o sol tá abrindo. Venham com o tempo, pra ficar aqui parado apreciando um pouco. A gente já tava indo embora, eu acabei de achar um restaurante bem aqui que a gente achou que tava aberto, ficamos esperançosos, mas não. Tava só uma funcionária fazendo a limpeza, parece que hoje é mais dia que o pessoal organiza o restaurante, e aí ela deixou eu usar o banheiro rapidinho antes de pegar a estrada, e bem legal. Aqui é cidade interior, então parece que todo mundo praticamente se conhece, é bem gentil. E eles estavam contando pra gente que, basicamente, funcionam mais as coisas nos finais de semana. Durante a semana fica mais vazio mesmo. O pessoal aproveita pra organizar o comércio. Mas tem algumas lojas aqui funcionando, ó. E eu achei que legal essa loja aqui, que vende alguns itens de palha. Ai, eu tava precisando de um chapéu. De um chapéu desse aqui. Que já fica o spoiler aí. Próximo destino vai ser de praia, então vocês vão ver usando um desse chapéu e é dessa loja aqui. É bem legal. Aí a atendente foi bem simpática. E aqui na loja também, ó, vende vários outros itens pra quem gosta pra levar de lembrança, vários doces aqui na região. Praticamente todas as lojas têm doces por aqui, né? Não são todas, não. Mas assim, tem algumas sim que tem. Ó, vários tipos de... Tem até doce de jabuticaba, muito diferente. Muitos doces diferentes por aqui. Eu só que lembro que eu trabalho com essa linha porque eu sou de Minas. Ah, que legal! Aí esses doces vêm de Sabará. Nossa, que legal. Você mora aqui há muito tempo já? Eu nem moro aqui. Eu fico de quinta a domingo. Aí Uhum. domingo eu vou embora. Caramba, que legal. Aí você volta pra Minas. Aí eu volto. Mas eu moro agora na primeira cidadezinha. Minha filha mora em Juiz de Fora. Mas eu moro na primeira cidade de 35 quilômetros. Caramba. Muito Aqui é bem pertinho de Minas, né? Tem muita gente que vem de isso. Minas. Muito legal. Aí você traz alguns produtos de Minas mesmo. Porque doce... Mineiro é imbatível, né? Comida mineira, quando a gente vai pra lá, a gente adora comidinha mineira. Doce no mineiro que faz, não tem jeito. O pessoal do Rio não faz doce, não. É igual samba enredo, né? Já viu? O mineiro não vai fazer samba enredo nunca na vida. Mas falou que o carioca é fera em sambar, no samba enredo, né? Cada um com a sua... com o que sabe fazer melhor. Então, tem muitas lojas que tem doce, sim. Mas a maior parte vem de Minas mesmo. Mas tem muito artesanato. Que pena que vocês não puderam ver. Vamos ter que voltar. Em breve a gente volta. Tá, isso mesmo. Mas obrigada, viu? Obrigada pelo atendimento, por tudo. Obrigada a vocês por tudo, tá? Tá bom. Ótimo fim de semana. Igualmente. Obrigada. Bom trabalho, Boa viu? viagem. Obrigada. Essa aqui é a rua principal aqui da cidade, né? É aqui que fica o Bistrô do Poeta, ali que a gente comprou o nosso chapéu. E aqui é onde ocorrem as famosas serestas. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. Aqui é o Centro Cultural Juliana Maia, que se eu não me engano é a escola de música aqui da cidade, né? Que é bem importante para eles, aqui pra região. E aqui é onde ocorrem as famosas serestas. Essa rua aqui também tem um restaurante. Tem um aqui no cantinho, do Remy Restaurante. As serestas não, né? Porque serestas em locais fechados, né? É aqui que ocorrem as serenatas. E as solaratas também. A solarata, se eu não me engano, é domingo. Ah, tá. E aqui a região de Conservatória. Ela tinha outro nome, né? Porém ela ficou conhecida como Conservatória porque tinha um local aqui que os portugueses registravam os índios. Era como se fosse um cartório hoje, né? Porque na nossa sociedade faz o papel do cartório, lá em Portugal é o conservatório. E aí as pessoas começaram a falar, vou lá no Conservatório dos Índios. E aí aqui a região ficou conhecida como Conservatória. Eram os índios Arares, se eu não me engano. Eu pesquisei sobre eles, mas pelo que eu entendi do que a gente pesquisou, eles foram totalmente absorvidos pelo restante dos povos que foram vindo aqui pela região, porque, de acordo com alguns historiadores, não são minhas palavras, tá, gente? Muito controverso falar essas coisas, mas de acordo com alguns historiadores, os Arares já eram quase brancos. Então eles se misturaram à população portuguesa e o restante das pessoas que vinham aqui para a região com muita facilidade. Hoje a gente não encontra mais aqui na região nenhum traço, né, de cultura indígena.
E acabou nosso dia aqui no conservatório. Espero que vocês tenham curtido muito acompanhar aqui com a gente. Uma cidadezinha bem interiorzinho, bem aconchegante. Tipo aquela cidade assim que parece que voltou no tempo, as casinhas coloridas. Um charmezinho pra você vir aqui, ó, perfeito pra você vir estender a viagem. Relaxar. Passar alguns dias aí, tem várias opções de hospedagens. E também para fazer um bate-volta também, é uma boa opção. Dá para você aproveitar bastante um dia. Espero que vocês tenham gostado muito de curtir esses dias aqui com a gente. E continuem acompanhando, que em breve tem mais destinos. Beijo, até a próxima!